Durante o churrasco no quintal, minha avó disse em voz alta: Seu financiamento do carro já está quitado. 12 mil não é pouco, mas você merece. Eu pisquei. Vó, eu nem tenho carro. A mesa ficou em silêncio. Nesse momento, minha irmã entrou segurando um molho de chaves novinho. Não disse uma palavra. 2 horas depois, abri meu aplicativo de empréstimo. Lá estava, aprovado. A avó, sem olhar para ninguém, enfiou a mão na bolsa, tirou uma pasta amarela grossa e a deslizou sobre a mesa. Às 2 horas da manhã, meu celular começou a acender com notificações mensagens de quase todos os membros da família. Era para ser só uma tarde casual. Hambúrgueres, limonada, cadeiras dobráveis num gramado que ainda cheirava a cobertura vegetal nova. Um churrasco no quintal. Nada demais. Daqueles dias em que você chega com uma barriga vazia e sai com picadas de mosquito e uma marca de sol no ombro. Eu não esperava nenhum drama. Tinha ido só para apoiar, talvez virar alguns cachorros quentes, rir com as crianças e desaparecer no fundo, como sempre. Não estava tentando provar nada. Só aparecer. Então a avó disse aquilo em voz alta, como quem faz um brinde. Teu carro já está pago. 12 mil, mas valeu a pena. As risadas começaram, mas eu continuei parado. Pisquei. Vó, eu nem carro tenho. Silêncio. Ela pareceu confusa por um segundo, depois olhou discretamente para o lado um breve lampejo de pânico. Foi aí que minha irmã entrou, como quem acabará de ganhar na loteria. O chaveiro novo brilhava em cromo e vermelho. Ela sorria como se não tivesse ouvido nada. Ninguém falou nada. Nem minha mãe, cortando fatias de melancia. Nem meu pai, encarando o prato como se a resposta estivesse ali. Nem o primo Andrew, que sempre soltava piadas. Todos apenas continuaram seus movimentos desconfortavelmente. Naquele momento eu entendi, não foi engano. Eu não deveria saber. Eles abriram a conta em meu nome sem me consultar. E contavam que eu não notaria. Ou, se notasse, que eu aceitaria calado. Como sempre. Sorrir, concordar, dizer que está tudo bem, entregar mais um pedaço de mim. Mas eu não discuti. Não confrontei ninguém. Fiquei ali, sentindo a pele ferver sob o sol de verão, e me sentei de novo como se nada tivesse acontecido. 2 horas depois, enquanto todo mundo ria de um TikTok na TV grande que eu mesmo dei no Natal passado, eu abri o aplicativo de empréstimo no meu celular. Aprovado. 12 mil no meu nome. Fechei o app, tirei um print da tela de aprovação. Não tremi. Nem travei o maxilar. Só respirei fundo e olhei para cima. Minha avó vinha andando na minha direção. Sem sorriso. Sem olhar nos meus olhos. Enfiou a mão na bolsa, puxou a pasta amarela e empurrou para mim, em silêncio. Dentro, cópias de documentos, impressões, contratos da concessionária todos assinados com o meu nome. Mas eu nunca assinei nada. Às 2h03 daquela madrugada, meu celular acendeu de novo. 13 mensagens. 5 chamadas perdidas. Uma delas era um áudio da minha irmã. Por favor, não faz nenhuma loucura, tá? Eu não respondi. Já tinha feito algo muito pior do que a loucura. Fiquei em silêncio. A pasta ficou no balcão da minha cozinha por 3 dias. Não toquei nela. Não de início. Deixei ali como se fosse uma relíquia amaldiçoada, me desafiando a abri-la. Na terceira noite, sem conseguir dormir, finalmente encarei. E foi então que o padrão se revelou. Não era só o carro. Era a conta de luz do outono passado, aquela que minha mãe disse que devia ter sido um erro, quando perguntei por que foi cobrada em dobro. Era o segundo serviço de streaming que meu pai nem sabia que eu ainda pagava, mesmo depois de eu já ter removido todos os perfis dele meses antes. Era o depósito de $500 da escola que o filho da minha irmã precisava só por um tempo. Um tempo que nunca teve volta. Nunca mencionaram de novo. Fui ligando as datas. Cruzando valores. Cada ajuda virou precedente. Cada centavo que eu cobria se transformava em obrigação. E cada silêncio meu,
Cada vez que eu deixava passar, virava autorização. Eu não era parte da família. Eu era quem financiava. Me senti usada financeiramente e emocionalmente. E o pior. Eles sabiam. A pasta da minha avó tinha recibos literais e simbólicos. Impressões da concessionária, planos de seguro, meus dados financeiros. Páginas e páginas de decisões ousadas, feitas com uma confiança que nunca dei, com uma intimidade forçada. Na última folha, encontrei minha assinatura copiada de um contrato antigo que assinei para um estágio de verão, recortada e colada de forma grosseira num documento financeiro. Eles nem tentaram esconder. Por que esconderiam? Eu era o confiável. O quieto. O que não fazia cena. As lembranças vieram como fogo. Não fui convidado para o jantar de aniversário porque só cabiam 10 na mesa, mas meu extrato mostrava $600 pagos pelo buffet. No casamento, banquei os arranjos florais e meu nome nem apareceu no programa. Na viagem em grupo, fui eu quem pagou o Airbnb e recebi uma mensagem de agradecimento, que claramente era destinada a outra pessoa. Cada lembrança se reorganizou na minha mente, não como incidentes isolados, mas como pontos interligados de uma traição silenciosa e contínua. Eles não me amavam menos. Só me valorizavam mais pelo que eu dava do que por quem eu era. E eu deixei. Deixei que me dissessem que eu tinha sorte de eu fazer parte. Deixei que rissem quando me ofereci para ajudar, porque ajudar era o único jeito que conheciam de me aceitar. Mas agora estava tudo claro. No papel, eles gastaram $12.000 no meu nome, compraram um carro, entregaram as chaves à minha irmã e sorriram como se tivessem me abençoado. Presumiram que eu faria o de sempre, pagaria, sumiria, e esperaria um fiapo de gratidão que nunca chegava. Mas dessa vez, eles erraram. Dessa vez, eu pisquei e vi tudo. Naquela noite, entrei em todas as minhas contas. Troquei senhas. Congelei todos os débitos automáticos. Solicitei meu relatório de crédito. E liguei para a concessionária. Oi, eu disse. Acho que compraram um carro no meu nome, sem minha autorização. O cara do outro lado ficou em silêncio por um momento, depois perguntou. Seu nome é Kevin? Sim, respondi. Ele suspirou. Imaginei que você fosse ligar. A voz dele era calma, típica de quem trabalha com atendimento ao cliente. Mas por trás da formalidade, eu percebi, ele sabia. Ainda não os detalhes. Mas ele já tinha visto esse tipo de desastre antes, tragédia disfarçada de papelada familiar. Tecnicamente, você é o proprietário registrado, ele disse. Eu não respondi. Só fiquei olhando para a pasta que minha avó tinha deslizado sobre a mesa como se fosse uma sentença. Eu não tinha dormido. Minhas mãos não tremeram. Meu maxilar não travou. Mas por dentro, tudo em mim estava afiado como lâmina. Eu não queria um pedido de desculpas. Eu queria vantagem. E cansei de ficar calado. Você vai buscar o carro ainda hoje à noite, eu disse. Entendido, senhor. Iniciarei o protocolo de recolhimento agora. Desliguei e abri meu notebook. Pelas próximas 7 horas, me tornei exatamente o que eles mais temiam, o silencioso que finalmente fez barulho. Fase 1, recuperação de limites. Comecei pelas contas. Netflix? Cancelada. Todos os perfis apagados. Até mesmo o da vovó, com a série preferida marcada como em andamento. Spotify Premium? Rebaixado para o plano gratuito. 5 pessoas, de repente, descobrindo o som dos anúncios entre músicas. Amazon Prime? Cortado. Sem mais frete grátis para presentes de aniversário que nunca vieram para mim. Gerenciador de senhas? Redefinido. Todos os logins compartilhados evaporaram. Acesso à casa inteligente? Eu construí aquilo. Eu desmontei. Termostato? Bloqueado. Câmeras de segurança? Offline. Wi-Fi. Desconectado do meu console empresarial. Armazenamento em nuvem? Cancelado. Todas as fotos, documentos e arquivos compartilhados sumiram no vazio onde eles achavam que tudo era eterno.
Meu celular começou a acender poucas horas depois. Mãe, ei, tem algo errado com o Wi-Fi? Pai, o termostato foi reiniciado? Irmã, por que o app da câmera tá dizendo dispositivo não autorizado? Eu não respondi. Aquilo era só o começo. Fase 2, extração financeira. A hipoteca. Eu coassinei. É só temporário, disseram. Só até as coisas se ajeitarem. As coisas nunca se ajeitaram. Por que ajeitariam, se eu era o amortecedor? Entrei no portal do banco e iniciei o processo de retirada do meu nome do financiamento. Isso acionou uma revisão automática. O banco me ligou em menos de 1 hora. Estou preocupado que eles não se qualifiquem sem você, disse o atendente. Ótimo, respondi. Ele não discutiu. 2 dias depois, recebi por e-mail uma nova estimativa do empréstimo. O valor da parcela mensal praticamente dobrava sem mim. Ou eles refinanciavam, ou perdiam a casa. Não contei a eles. Deixei que descobrissem no café da manhã. Deixei que tentassem me ligar quando a zona de conforto deixasse de carregar. Fase 3, auditoria de ativos. Fui mais fundo. Revirei contratos, assinaturas, contas. Encontrei o antigo contrato de aluguel do depósito que eu pagava o mesmo onde guardam metade das relíquias da família. Encontrei o seguro empresarial da casa que chamam de escritório registrado no meu nome. E ali, com cada novo documento, com cada ligação silenciosa, eu recuperava partes de mim que haviam sido dadas como garantidas. E dessa vez, eu não ia devolver. Encontrei a conta de hospedagem do site de fotos da família, aquele que eles usavam em todos os feriados. Deletei. Depois, abri o registro de domínio do pequeno negócio de contabilidade do meu pai. Adivinha quem pagou a renovação nos últimos 6 anos? Eu. Transferi o domínio para um registrador privado e bloqueei qualquer alteração. Em seguida, liguei para o fornecedor do software CPA e revoguei a licença. Os registros fiscais dele não estavam mais acessíveis. A renovação automática? Cancelada. Eu não estava roubando nada. Estava apenas recuperando o que era meu. Fase 4. O sistema foi desligado. Quando fundei minha empresa, uma firma de TI especializada em infraestrutura e soluções de back-end, dei a eles acesso às mesmas ferramentas que oferecia aos meus clientes corporativos. Firewall, otimização de rede, backup criptografado, toda a proteção, de graça. Eles acharam que eu só estava ajudando. Nunca leram os termos. Nunca perguntaram nada. Entrei no painel de administração e reclassifiquei ambas as contas, a da empresa dos meus pais e a da clínica do meu tio, de acesso gratuito para a família, para encerradas. O sistema automaticamente sinalizou desativação completa. Deixei uma mensagem clara nos painéis de controle. Esta infraestrutura foi mantida gratuitamente desde 2016. Com efeito imediato, todos os serviços foram revogados. Sem drama. Sem aviso. Apenas uma separação digital definitiva. Às 18h12, meu tio deixou uma mensagem de voz, confuso e aflito. Não conseguimos acessar o sistema. Os arquivos sumiram. Fomos hackeados. Por favor, me liga. Eu não liguei. Às 6h45 da manhã seguinte, uma mensagem do meu pai. Você foi longe demais. Isso não é só sobre o carro. Ele tinha razão. Nunca foi sobre o carro. Fase 5, exposição estratégica. Eu ainda tinha tudo salvo, capturas de tela, formulários da concessionária com minha assinatura forjada, aprovação do empréstimo, a pasta da minha avó, tudo com registro de data e hora. Compilei tudo num PDF só, organizado, direto, impossível de refutar. E enviei para 3 pessoas. O contador da família. Um investigador de fraudes que conheci através de um antigo cliente. E meu advogado. Enviei às 21h. O plano estava em ação. O carro foi recuperado. A fraude foi formalmente denunciada. Meus laços financeiros com eles foram cortados. A infraestrutura que mantinham através de mim foi desligada. Os documentos foram arquivados. E o golpe final, o silêncio. Eu não gritei.
Não postei nada. Não liguei para ninguém. Porque o silêncio, dessa vez, não era fuga. Era justiça. Foi um veredito. À meia-noite, meu celular já registrava 112 chamadas perdidas. 13 da minha irmã. 21 do meu pai. 2 mensagens de voz da minha avó, uma chorando, outra com raiva. Mas eu não ouvi nenhuma. Porque eu já sabia o que iam dizer. Você está destruindo essa família. Não. Eles estavam. Eu só parei de colar os cacos. Eles não ligaram para se desculpar, nunca ligam. Ligaram para controlar, para manipular, para me lembrar de que eu ainda era um deles. Mesmo depois de tudo. Na noite em que o carro foi recolhido, meu telefone não parou de vibrar. Parecia que uma bomba tinha explodido num grupo de WhatsApp onde eu nunca pedi para estar. Minha irmã foi a primeira. Disseram que o carro sumiu. O que você fez? Depois minha mãe. Por favor, liga. A gente não entende por que você tá fazendo isso. E então meu pai. Isso é infantil. Você tá se envergonhando. Eu não respondi. Eles não estavam confusos. Eles sabiam. Sabiam que tinham passado dos limites e não conseguiam lidar com isso. Às 2h36 da madrugada, mais uma ligação. Minha irmã, chorando outra vez. Disseram que pode dar processo. Eu não sabia que eles iam aceitar. Achei que você fosse consertar. Desliguei sem dizer uma palavra. Porque esse era o ponto. Eles nunca acreditaram que o que eu fazia tinha consequência. Nunca acharam que minha dor tinha dentes. Eles pensaram que podiam me enganar, falsificar, mentir e que eu engoliria em silêncio. Como sempre fiz. Mas não dessa vez. Na manhã seguinte, o desespero virou algo mais venenoso. Minha tia postou no Facebook. É de partir o coração quando a família se volta contra você. Mas a verdade sempre aparece. Temos recibos. Recibos. Foi assim que chamaram os documentos. Mesmo que eu nunca tenha assinado nada. Contas forjadas. Dívidas em meu nome. Um rastro que levava direto a mim. Eu não respondi. Deixei que o silêncio dissesse o que palavras jamais poderiam. Mas então as mensagens mudaram de tom, se tornaram ataques diretos. Você sempre quis atenção. Conseguiu agora. Você destruiu a vida da sua irmã por causa de um mal-entendido. A gente cuidou de você quando ninguém mais quis. Isso não é justiça. É crueldade. Você acha que isso te fortalece? Isso só te isola. Tentaram de todos os jeitos. Culpa. Vergonha. Manipulação. Pena. Usaram todas as armas menos a única que realmente importava, assumir a responsabilidade. E quando nada funcionou, eles apareceram na porta do meu apartamento. Sem aviso. Sem hora marcada. Só batendo, socando, gritando do lado de fora. Fala com a gente. Você ainda é nosso filho. E então meu pai. Você vai se arrepender. Você sempre volta. É só questão de tempo. Eu não abri a porta. Nem cheguei perto. Eles não estavam ali por resolução. Estavam ali por controle. Queriam restaurar o conforto deles, o antigo normal, onde eu me calava. E eles viviam tranquilos. ChatGPT Said. Naquela noite, recebi um e-mail da minha mãe. Assunto: você expôs seu ponto. No corpo da mensagem, ela escreveu: estamos entrando em contato com um advogado. Isso não foi fraude. Era família. Se continuar nos assediando, tomaremos medidas legais. Eles achavam que podiam inverter a narrativa. Fazer parecer que eu era o exagerado. Que registrar um boletim de ocorrência sobre algo que eles realmente fizeram me tornava o agressor. Eu não respondi. Fiz algo pior. Fiquei em silêncio. Sentei com um incômodo. Deixei que eles sentissem o vácuo. A ausência do consertador.
O buraco que se abre quando aquele em quem todos confiam para arrumar tudo simplesmente para. No dia seguinte, o tom mudou. Por favor, fala com a gente. Você já deixou claro o seu ponto. Estamos desmoronando aqui. Não achávamos que isso iria tão longe. Depois, minha irmã. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Só achei que você aguentaria, como sempre. Mas ela sabia. Todos sabiam. Só contavam com o meu silêncio. E quando perderam isso, perderam a proteção. Naquela semana, me encontrei com meu advogado. Mostrei tudo. O contrato da concessionária. A papelada com minha assinatura falsificada. Registros de chamadas. Capturas de tela. Tudo. Ele me perguntou: quer prestar queixa formal? Respondi: não. Só quero que você deixe tudo pronto. Caso eles façam isso primeiro. Ele assentiu. Boa jogada. Eles não vão esperar por isso. E ele estava certo. Porque o que eles sempre esperavam de mim era submissão. Um suspiro. Um aceno de cabeça. Tudo bem é murmurado no fim de uma briga. Mas não desta vez. Eu não estava gritando. Não estava batendo a porta dramaticamente. Não estava cancelando a ninguém. Estava fazendo algo muito mais perigoso e definitivo. Estava deixando que eles ruíssem sozinhos. No fim de semana, minha irmã mandou outra mensagem. Apenas uma linha. Você terminou? Porque eu estou prestes a perder tudo. Fiquei olhando para aquela mensagem por muito tempo. Comecei a digitar. Não. E apaguei. Não porque mudei de ideia. Mas porque percebi algo muito mais assustador do que qualquer resposta que eu pudesse dar. Eu não tinha mais nada a dizer. Não era vingança. Era responsabilização. E era definitiva. Eu nunca planejei tornar isso público. No começo, o silêncio parecia mais limpo. Mais frio. Mais cirúrgico. Mas então eles começaram a falar. Não só por mensagens. Não só pelas minhas costas. Eles tornaram tudo público primeiro. Minha irmã postou uma selfie no Instagram. Iluminação suave, rímel borrado de choro. Legenda cuidadosamente vaga. É difícil quando as pessoas que você achava que seriam para sempre acabam se tornando uma lição. Grata por quem ainda está por perto. 200 curtidas em menos de uma hora. Corações, emojis de abraço, comentários de apoio. Amigas marcando umas às outras. Mensagens diretas voando. Tios e primos compartilhando como se fosse verdade absoluta. E eu vi a narrativa tomando forma. A história onde eu era o instável. O amargo. O irmão dramático que perdeu a cabeça e destruiu tudo. Aquele que tomou o carro de volta como se fosse um brinquedo. Que abandonou a irmãzinha. Que invadiu o Wi-Fi da casa, cancelou a Netflix e fez a família de refém por causa de um mal-entendido. Rolei pelos comentários. Você não merece isso. Algumas pessoas só querem controle. Cortar gente tóxica é doloroso, mas necessário. Ninguém sabia o que realmente aconteceu. Ninguém perguntou. Ninguém quis saber. E então percebi. Se eu não falasse logo, eles tomariam conta da história. Reescreveriam tudo, do jeito deles. Então, eu construí a verdade. Não como um desabafo. Não como um ataque. Mas como um arquivo. Capturas de tela. Contratos. Registros de chamadas. A aprovação do empréstimo com minha assinatura forjada. Os documentos financeiros da pasta da minha avó. Mensagens do grupo de família. O e-mail do banco confirmando o uso fraudulento do meu nome. Tudo verificado. Tudo com data, hora e contexto. Então escrevi o meu post. Não no Facebook. Não no Instagram. No LinkedIn. Porque era ali que eu queria falar, onde as pessoas me conheciam como alguém capaz, calmo e profissional. A manchete.
Quando a família ultrapassa os limites, um alerta sobre exploração financeira e abuso de identidade. Contei a história. Sem drama. Sem emoção. Factualmente. Expliquei como meu nome foi usado para um empréstimo de $12.000 que eu nunca provei. Como o carro foi dado a outra pessoa. E como, ao invés de um pedido de desculpas, recebi ataques públicos. Não citei nomes. Não precisei. Todos que importavam sabiam. No fim do dia, o post tinha mais de 30.000 visualizações. E então começaram a chegar as mensagens. Não de desconhecidos, mas de pessoas que eu não via há anos. Ex-colegas. Velhos amigos de infância. Até um primo que não falava comigo desde o ensino médio. Obrigado por dizer isso. Eu achei que fosse o único. No segundo dia, minha caixa de entrada estava lotada. Não só com apoio, mas com histórias. Meu pai falsificou minha assinatura em um empréstimo estudantil. Minha irmã usou minhas redes sociais para solicitar um cartão de crédito. E ainda teve a coragem de me culpar. Eles chamaram isso de ajuda. Eu chamei de dívida. Eu não tinha iniciado um movimento. Mas, sem querer, atingi um nervo exposto. E minha família percebeu rápido. Minha mãe me ligou 11 vezes em uma única noite. Nenhuma mensagem de voz. Só chamadas silenciosas. Meu pai mandou um e-mail com o assunto. Retire isso. No corpo da mensagem. Você está envergonhando todo mundo. Se acha que expor assuntos pessoais online te faz parecer forte, está enganado. Retire o post ou haverá consequências. Ele assinou com o nome completo, frio, como se fosse um estranho. Eu não respondi. Em vez disso, fixei a publicação. E enviei a pasta PDF aquela com todos os recibos para o contador da família. Só por precaução, caso tentassem declarar o carro como se fosse deles no imposto de renda. Anexei uma nota curta. Em caso de auditoria, informo que não autorizei nem iniciei essa compra. Relatório arquivado por uso indevido de recursos financeiros. Documentação anexa. Sem emoção. Apenas proteção. Naquela mesma noite, minha prima Eli me ligou. Eu vi tudo, ela disse, a voz trêmula. Você precisa saber. Eles estão dizendo que você é perigoso. Que está tentando destruir a família. Que perdeu o controle de tudo. Eu ri. Não porque era engraçado. Mas porque era previsível. É o que sempre dizem quando o bode expiatório decide tirar a máscara do altar. Mas Eli não tinha terminado. Houve uma reunião, ela sussurrou. Vovó, tio Rei, sua mãe, todos eles. Estavam com impressões nas mãos. Mensagens falsas que você nunca mandou. Parei por um instante. Você tem certeza? Eu vi uma. Dizia que você estava planejando processar todo mundo. Que estava montando um fundo de vingança para acabar com a família. Eu não respondi. Só agradeci. E fiz uma nova cópia do PDF. Dessa vez, renomeado. Resposta preparada, defesa da reputação. Então abri meu e-mail. E fiz o que estava adiando há semanas. Enviei tudo para o meu advogado. Os documentos. O post no LinkedIn. As ameaças no grupo da família. As capturas de tela que Lee enviou discretamente da reunião. As calúnias circulando como verdades. Ele respondeu em 10 minutos. Vamos conversar na segunda. Mas, para sua informação, isso já é mais do que suficiente para um caso de difamação, fraude. E um processo civil completo. Eu não queria mover um processo. Mas queria estar preparado. Porque poder de verdade não está só no que se diz. Está no que você consegue provar. Na manhã seguinte, a máscara começou a rachar. Tio Rei me mandou uma mensagem. Retire a publicação. Você está humilhando seus pais. Minha avó. Você deveria se envergonhar de expor a família assim na internet. Minha irmã mandou uma única linha. Espero que tenha valido a pena.
E pela primeira vez, eu respondi. Não valeu a pena. Foi necessário. E a bloqueei. Não por raiva. Por paz. Porque quando alguém comete um roubo de identidade emocional, você não deve a essa pessoa um encerramento. Você deve liberdade a si mesmo. Eu não fui a público por vingança. Fui para respirar. E quando finalmente fechei o laptop naquela noite, uma verdade me atingiu com força. Eles não estavam com raiva porque eu menti. Estavam furiosos porque eu falei a verdade em voz alta. E agora todos podiam vê-los. Sem máscaras. Eles não vieram pedir perdão. Vieram pedir acesso. Não queriam consertar nada. Queriam retomar a propriedade que acreditavam ainda ter, e eu. Era domingo. Silêncio absoluto. Eu tomava café com a janela entreaberta, lendo mensagens de apoio de desconhecidos. E de amigos antigos que, finalmente, me viam como eu realmente era. Não o problema. Não o ingrato. Mas o sobrevivente. Que parou de sobreviver. E começou a caminhar. Então, a campainha tocou. E eu soube sem nem olhar. Mãe. Pai. Minha irmã. 3 passos atrás, todos de óculos escuros, como se a tristeza fosse tendência. Eles estavam ali como missionários oferecendo redenção. Minha mãe segurava uma caixa. Eu não perguntei o que havia dentro. Meu pai falou primeiro. Só queremos conversar. Não respondi. Minha mãe estendeu a caixa como uma oferta de paz. Está tudo aqui. Os recibos. O documento do carro. Encerramentos de contas. Estamos tentando fazer o certo. Deixei que falassem. Que dissessem o que achavam que bastaria para consertar tudo. Você sempre foi amado. Não sabíamos que você se sentia assim. Estávamos sob pressão. Foi o pânico. Não era isso que queríamos fazer. Mas há algo feroz que acontece quando as pessoas finalmente percebem que perderam o controle. Elas fingem que nunca quiseram ter tido. Minha irmã permaneceu em silêncio. Até o final. E então, pontual como um relógio, disse a frase que eu sabia que viria. A gente era uma família antes de tudo isso. Tudo isso ela disse. Se referindo aos meus limites. A minha decisão de não bancar o conforto deles mais uma vez. Saí e fechei a porta atrás de mim. Não para convidá-los a entrar, mas para encerrar tudo ali, do lado de fora. Olhei para o meu pai e disse: Você não perdeu um carro. Você perdeu o direito de perguntar. Virei-me para minha mãe. Você não perdeu um filho. Você perdeu seu escudo silencioso. Então, encarei minha irmã. Eu precisei redefinir o que estava disposto a dar. Eles ficaram ali, parados, esperando. Esperando pela rachadura. Esperando minha voz falhar. Esperando que eu dissesse: Mas vocês ainda são minha família. Mas eu não disse isso. O que eu disse foi: Não tem volta. Não porque eu odeio vocês. Mas porque, pela primeira vez, eu gosto demais de mim. Para rastejar de volta para aquela gaiola. Minha mãe sussurrou. Então, é isso? Eu assenti. Sem discurso. Sem lágrimas. Sem cena final. Apenas isso. Meu pai me olhou como se eu fosse um estranho. E, pela primeira vez, ele estava certo. Ele não conhecia a pessoa diante dele. Porque a pessoa de quem ele se lembrava teria pago o almoço depois disso. Teria pedido desculpas por causar desconforto. Teria se oferecido para levá-los para casa. Mas eu não era mais essa pessoa. Eles foram embora sem dizer mais nada. Sem ameaças. Sem promessas. Sem lágrimas. Só o som seco da porta do carro se fechando. Não os vi partir. Não esperei que voltassem. Não fiquei na janela. Apenas me virei e entrei. Sentei à mesa. Terminei meu café. E,
Pela primeira vez na vida. Não senti que devia nada a ninguém.